Oi, pessoal. Boa noite. Todo mundo conseguindo me ouvir? Vocês certamente não vão conseguir ligar o áudio de vocês, mas vocês conseguem reagir aqui na chamada, como também vocês conseguem utilizar do chat para falar conosco. Então, reajam aí para saber que vocês estão me ouvindo, que vocês estão conseguindo me ver. Que maravilha! Sejam todos bem-vindos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulamentar News. A gente passou um tempo aí sem apresentar conteúdos de forma gratuita e até mesmo trazer essa fala, que é uma fala mais informal, uma fala que não tem um viés de treinamento, de qualificação, mas não deixa de ser importante para a gente, né, Kaique? Oi, Paula, boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Por aqui tá tudo bem, Kaique. Ah, tranquilo, é isso, Paula. Então, a primeira edição do Regulamentar News no ano de 2025, né, onde a gente consegue trazer alguns temas que estão em alta no mercado e que a gente pode discutir de uma maneira mais informal, dando a nossa opinião sobre isso também, né, porque isso é interessante, às vezes em alguns eventos. Quando a gente faz cursos e treinamentos, a gente fica muito preso ali no que está na norma, no que está na regra, embora a gente ainda escape um pouquinho para trazer a nossa opinião, mas o Regulamentar News ele é muito mais aberto, né? Um espaço mesmo para funcionar como uma conversa, a gente dialogando sobre determinados temas, e a partir disso a gente lançar novas ideias, novas propostas, frente às recentes alterações aí que são estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Isso, exatamente. E principalmente agora, né, Kaique? Que todo mundo agora não fala em outra coisa, a não ser NIP, monitoramento de garantia, IGR, né? E a gente sabe que essa é uma pauta extremamente importante desde sempre, principalmente para nós que habitamos esse universo regulatório. Então, para a gente, a NIP é extremamente importante, sempre foi, desde sempre. Entretanto, ao longo dos últimos anos, a gente vem passando aí por algumas mudanças dentro do processo fiscalizatório da ANS, que vem demonstrando que existia a necessidade de mudanças aí dentro desse processo fiscalizatório, né? Inclusive, hoje foi publicado até um artigo de um colega em uma revista digital, né, no Jota, a respeito das NIPs, onde ele falava sobre a utilização dessas mudanças, dessas alterações e o risco disso podendo ocasionar até mesmo uma overdose regulatória, né? Então, a gente sabe que alguns contextos operacionais no âmbito da ANS estão ocorrendo, vem ocorrendo há um pouco mais de tempo do que a gente vem acompanhando, né? A gente vê mesmo que há um sufocamento operacional, né? Nós não temos pessoas, nós não temos braços, e, consequentemente, com o aumento das demandas de NIP ao longo dos últimos anos, né? A gente sabe que esse acesso de informação, essa facilidade, tem também um lado negativo, porque muitas vezes a gente acaba vulgarizando e, de certa forma, a gente perde até mesmo o intuito do Instituto, porque a NIP, quando ela foi criada, ela tinha um intuito de favorecer a conciliação, a mediação e até mesmo favorecer esse diálogo entre operadora e beneficiário, né? Mas como foi até bem posto no artigo escrito pelo colega, hoje os beneficiários utilizam a NIP para coagir a operadora a fazer o que eles querem no menor tempo possível, né? Então, a gente rasga a 259, a gente rasga o prazo de garantia, que na verdade a 259 já foi até rasgada, né? Agora é a 566, mas a gente rasga o prazo de garantia e aí a gente esquece tudo aquilo que está dentro da nossa regulamentação e acaba que fica aquele sentimento, Kaique, que eu não sei se você também percebe que o mercado acha que a ANS ela se omite, ela permite, ela é permissiva em relação aos beneficiários e tem até mesmo um posicionamento pró-beneficiário, e aí a gente tem percebido muito esses tipos de fala nas mesas que a gente vai sentando. A gente percebe dessas recentes alterações, né, Paula, tanto no monitoramento da garantia de atendimento, quanto no índice geral de reclamações, que a ANS, de fato, ela está sufocada, né? Ela está sufocada de demandas, o número de NIPs aumentou de uma forma desenfreada aí nos últimos anos,
a ANS aumentou também o seu prazo de resposta a essas NIPs, né, a sua análise fiscalizatória. Então, tudo isso mostra uma certa problemática interna também do órgão regulador nesse sentido, né? E aí, quando ela faz essas alterações em cima do monitoramento da garantia de atendimento, no índice geral de reclamações, é uma tentativa, que na minha visão, frustrada, tá? Para tentar coibir a abertura de NIPs. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a operadora ela não tem controle nesse sentido, né? Enquanto a ANS ela permite o acesso à notificação da intermediação preliminar, a NIP, como uma fase pré-processual aí, um instrumento consensual entre operadora de plano de saúde e beneficiário, mas a gente não tem tanta gerência sobre esse processo quando se fala de operadora de planos de saúde, porque o filtro para se abrir a NIP, ele é muito, ele é muito amplo, né? Então, agora, com as mudanças recentes do Índice Geral de Reclamação, com o advento da RN 623, que vai passar a vigorar aí em julho de 2025, a gente consegue perceber que a ANS ela quer meio que proibir o beneficiário de ir até a NIP, tá? Mas, ao mesmo tempo, as operadoras não têm como fazer isso. Se o beneficiário não está satisfeito com a resposta que foi dada nos canais de atendimento, ele vai sim recorrer à NIP, mesmo que ele não tenha direito àquilo que ele está reclamando. Então, ao meu ver, né, são soluções muito contraditórias que não se conversam. Eu entendo que o Índice Geral de Reclamações, por exemplo, ele utiliza muitos critérios aí, muitas classificações de NIPs que, por vezes, a operadora não está errada, mas ainda assim já teve um impacto no seu IGR. Então, ao meu ver, essas mudanças ainda são muito complexas, né? Precisam ser melhores estudadas, melhores reformuladas para que, de fato, venham cumprir a sua finalidade para quando foram pensadas. Isso mesmo, Kaique. E aí, até interessante você falar, você trazer essa fala sobre a ausência de filtro, né? A gente percebe, quando a gente vai analisar, e até em alguns eventos que eu pude participar ao longo de 2024, onde eu ouvi a ANS falar sobre as NIPs, né? A gente sempre percebe ela falar sobre o aumento das demandas e ela sempre culpa as operadoras em relação ao aumento dessas demandas. Só que aí, quando a gente passa a analisar as demandas dentro da nossa casa, a gente percebe que boa parte dessas demandas, elas não necessariamente é, traziam lá na sua origem, no seu escopo, no seu âmago, uma solicitação ou até mesmo uma necessidade, seja assistencial ou não assistencial, né? Então, a gente percebe que existe, de fato, aí uma desqualificação nessa porta de entrada das demandas, principalmente quando a gente vai analisar por onde a demanda entrou. Quando essa demanda entra pelo telefone, que não é um percentual tão grande comparado às demandas que entram pelo site, que lá pelo site, de fato, não tem nenhum tipo de filtro, né? O beneficiário, ele vai abrir a NIP, ele vai fazer a reclamação, enfim, ele está sozinho, é ele e o intuito dele de obter aquilo que ele espera, aquela necessidade que ele entende como ser portador do direito, né? Então, a gente percebe que muitas demandas poderiam ter sido tratadas nas nossas centrais de atendimento como uma demanda de informação, né? Então, são demandas que, quando a gente vai olhar o prazo de garantia, está dentro do prazo de garantia, demandas que já foram respondidas, e aí a gente está tratando de uma insatisfação do beneficiário, e aí quando a gente fala sobre insatisfação, até me arrepio. Por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre a mudança, né, no ajuste do indicador do monitoramento de garantia, a ANS passa a considerar essa insatisfação do beneficiário, né? Então, a demanda não resolvida, mas não resolvida em quais circunstâncias, né? Então, esse é um tema que a gente vai falar muito, talvez a gente não consiga ter agora, nesse primeiro ciclo de divulgação do monitoramento, já considerando esse ajuste, um cenário mais real a respeito do impacto dessas mudanças, né? Mas, certamente, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto e, com certeza, terão mudanças. E mesmo que a gente ajuste nossas centrais de atendimento, toda a nossa equipe de atendimento ao cliente, eu ainda acredito, Kaique, que quando a gente começa a basear todo o nosso planejamento em questões subjetivas, que não possuem nenhum tipo de metodologia, ou até mesmo de uma previsão expressa, a gente fica igual às pessoas que são incapazes de enxergar durante um evento como um tiroteio, né? Então, eu acredito que a gente vai precisar
discutir mais esse assunto, qualificar essas discussões, porque às vezes a gente fala sobre esse assunto hoje, e depois não fala mais. E aí a gente tem que ampliar todas essas falas para que a gente possa efetivamente ver mudanças dentro do nosso mercado, né? É isso, o cenário ele é desafiador, né? A gente, dentro de operadora de planos de saúde, consegue perceber essa pressão, tanto do ponto de vista da judicialização do setor, quanto do ponto de vista regulatório e administrativo também, com o aumento dessas demandas, né? E acho que tem sido uma realidade de todas as operadoras aí observar desde o ano de 2021 uma crescente absurda do quantitativo de NIPS, né? Enquanto a gente vinha ali trabalhando naquela ideia de tentar frear esse aumento de NIPS, a pandemia também, ela motivou, né, ali no ano de 2020, um declínio da quantidade de NIPS, mas depois isso explodiu, né? Tudo isso também muito motivado pelo TEA, né, pelas coberturas aí de métodos e técnicas relacionados aí às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, isso também motivou a abertura de notificação de intermediação preliminar. E aí, a maioria das vezes, Paulo, é isso mesmo que a gente consegue observar, né? Beneficiário não tem razão, beneficiário não quer aguardar prazo, beneficiário é, não, muitas vezes sabe do seu direito, mas finge que não sabe naquele sentido de tentar ali pressionar a operadora a realizar um determinado tipo de procedimento ou evento. E aí tudo isso, né, traz e se traduz para esse aumento da quantidade de NIPS que nós temos vivenciado hoje. E quando nós falamos no índice geral de reclamações, isso é ainda pior, né, porque o índice geral de reclamação ele não tem filtro de nada, não importa se a operadora está certa, se está errada, simplesmente pelo fato de existir uma NIP, de existir uma reclamação a respeito de determinada matéria, tá? A operadora já é penalizada nesse sentido e agora, inclusive, penalizada do seu ponto de vista financeiro, né? Então, a gente precisa fomentar essas discussões, como de fato você falou, acho que tudo é muito incipiente ainda, tudo é muito recente, precisamos evoluir em muita coisa para que a gente consiga chegar no cenário ideal, né? Um dia eu até coloquei uma discussão no grupo para entender, né, o que é ser resolutivo. Porque na visão de cada um dos atores envolvidos nesse cenário, ser resolutivo é uma coisa. Para mim, que estou dentro de uma operadora de planos de saúde, ser resolutivo é dar ao beneficiário aquilo que ele de fato tem direito, tá? Mas na visão do beneficiário, ser resolutivo não é isso. Na visão do beneficiário, ser resolutivo é dar a ele aquilo que ele quer, tá? Então aí essas duas peças já não se encaixam. Porque a operadora, ela entende a resolutividade por um viés, o beneficiário entende a resolutividade por um outro viés. E aí a ANS, nesse contexto, a partir do momento em que ela muda todas essas regras do jogo, ela entende que resolutividade é quando o beneficiário não está lá na porta da ANS batendo para fazer uma reclamação, tá? E aí, assim, muitos interesses antagônicos que precisam se encaixar e a gente, por vezes, não consegue encaixar essas peças, né? Infelizmente, nós sabemos que o mercado funciona dessa forma, mas eu entendo que a mudança até mesmo do parâmetro de cálculo do IGR, das metas de desempenho do IGR a partir da RN 623, ele vem mesmo com uma ideia de tentar inibir a quantidade de NIPS, tá? Mas, ao mesmo tempo, não tem como inibir a quantidade de NIPS. Se o beneficiário não está satisfeito, se a operadora não consegue ou não pode entregar aquilo que ele quer, ainda assim ele vai recorrer à agência. Isso mesmo, Kaique. E aí ele vai recorrer à agência, a agência não vai poder limitar isso, e, consequentemente, como você trouxe essa questão sobre a alteração no que diz respeito ao IGR, né, quando a gente sempre achou o IGR um indicador extremamente preocupante, né, principalmente quando a gente leva em consideração um aumento excessivo do número de reclamações, né, então é reclamação por reclamação, não necessariamente seja uma reclamação que seja viável, que tenha, de fato, um fundo aí de negativo ou até mesmo de uma infração dentro da regulamentação, né? Então, quando você olha o IGR por si, você vai ver lá operadoras que muitas vezes possuem uma estrutura operacional adequada, em conformidade, entretanto, elas se colocam dentro das maiores. Então, quanto mais beneficiários você tem, quanto mais você pulveriza a sua carteira, então você está exposto a riscos que muitas vezes algumas operadoras não estão quando elas estão alocadas em regiões onde elas têm completo domínio daquela realidade, né? Então, quando a gente analisa o IGR, muitas vezes a gente vai ver um cenário que não traduz uma realidade de acesso,
né? Muito embora a gente não fale sobre acesso por si só através da análise do IGR, mas ele traduz ali uma ineficiência ou até mesmo um descuido por parte da operadora no acolhimento das demandas do beneficiário, porque a gente vai ver assim, nossa, essa operadora está com esse IGR alto, então provavelmente esse atendimento ao cliente dela não funciona. E não é bem isso, né, Kaique? Não, não mesmo, porque o IGR ele não está relacionado diretamente à resolutividade, né? Ele está relacionado simplesmente à insatisfação ou satisfação do cliente, né? Ele serve mesmo como um termômetro aí dessas reclamações que são recepcionadas perante a agência. Então, ele utiliza inclusive fatores inversamente proporcionais. Quanto maior o valor do IGR, menor a satisfação dos beneficiários. Mas ao mesmo tempo, né, como nós vemos, como a gente já vem frisando, é algo que foge totalmente do controle da operadora, porque eu consigo perceber em algumas situações em que aproximadamente 70% das quantidades de NIPs que são abertas, tá, estão relacionadas a questões que são meramente insatisfações do beneficiário, e não, de fato, uma infração cometida por parte da operadora de plano de saúde. Pois é, e aí, quando a gente vai analisar, por exemplo, os números, né, das demandas de 2024, né, eu andei dando uma mexida e até por um estímulo do colega, nosso queridíssimo colega, não, ele é mais do que um colega, ele é um amigo, ele é um parceiro do Nazareno, né? O Nazareno ficou cutucando a gente, passou assim um bocado de tempo. Gente, vocês não estão vendo aí em 31, não, essas alterações aí que estão aí na nossa porta, porque a ANS determinou a suspensão da divulgação do monitoramento da garantia do atendimento e no segundo e no terceiro trimestre de 2024, mas aí a gente já está prestes a receber aí o resultado do quarto trimestre de 2024, e quando eu fui fazer minhas simulações, eu fiquei assim, eu fiquei com medo, estou com medo, porque alguém já me disse que o negócio é meio ruim, aí a gente vai ver operadoras que nunca se colocaram em faixas mais danosas lá, como se elas estivessem, de fato, com uma dificuldade de acesso. E aí eu tive a curiosidade de dar uma olhada lá no PDA para ver os números das NIPs lá. E aí a gente percebe, né, essa realidade que a gente já vinha acompanhando, a própria agência, os próprios servidores da agência já tinham se manifestado nesse sentido, que existia de fato aí uma morosidade na análise dessas demandas, né? Então a gente percebe que tem uma demanda reprimida e isso até é possível a gente ver. A gente percebeu até mesmo nas divulgações anteriores a suspensão do monitoramento de garantia, a gente já percebia, né, que aquelas operadoras que sempre estavam com produtos suspensos ou ranqueadas, elas não estavam mais se colocando, então era o quê? Será que essas pessoas não, se essas NIPs, essas operadoras não estavam recebendo NIPs? Ou será se a operadora resolveu o seu problema e agora ela está conseguindo dar o atendimento que aquele beneficiário necessita? Só que, na verdade, era uma falha dentro do processo de análise que está demorando bastante, né? E com certeza ele, por ter pouca gente trabalhando, eles devem estar fazendo vista grossa em relação a muitas coisas. E quando a gente vai analisar os números das NIPs, eu pude perceber que quando a gente olha primeiro e segundo trimestre de 2024, a gente tem um monte de NIP. Aí, aliás, primeiro a gente tem um monte de NIP. Quando a gente vai para o segundo trimestre, aí a gente já tem uma base, né, que são as NIPs que não foram resolvidas, bem pequena. Aí depois, quando a gente já vai para o terceiro e quarto, aí a gente já vê um aumento na análise das demandas. Só que quando a gente chega, por exemplo, para analisar só o quarto trimestre, né, as demandas que foram recebidas ali no quarto trimestre, a gente percebe que, tirando as demandas que foram resolvidas em RVE, que era o que a gente considerava antes, né, que a gente considerava RVE, e as demandas que foram para núcleo. A gente fica com uma base de 641 demandas dentro de um universo de 84 mil, ou melhor dizendo, de 68 mil, porque é o número de demandas assistenciais. Aí a gente fica pensando, será que esse número realmente é a verdade, é a realidade? E ainda tem outra, que o Nazareno disse assim, eu não confio na base que está lá no PDA, porque quando você confronta as bases, a sua, a do portal das operadoras e a do PDA, a gente vê discrepâncias, e eu encontrei uma discrepância, uma demanda que estava lá classificada como não resolvida no portal operadoras, entretanto, no PDA ela não estava
classificada ainda, era uma demanda de agosto. Então, assim, a gente percebe que a gente não tem nem base, não sabe nem onde é que a gente vai olhar. Então, e até um ponto que a gente estava até discutindo, né? Como é que a gente vai saber quais são as demandas que vão ser computadas para o monitoramento da garantia de atendimento? Né? Como é que a gente vai saber? Se a gente olha no PDA as demandas que foram para um núcleo, que são aquelas demandas que a gente compreende que são não resolvidas, a gente está ignorando uma parte das demandas que vão estar lá com a informação, quando a gente vai olhar a análise fiscalizatória, né, dizendo que a resposta do beneficiário é que a demanda não foi resolvida. Só que essa demanda ela pode estar com qualquer tipo de classificação que não seja núcleo, quando a gente olha o PDA. Então, a gente vai ter que olhar NIP por NIP, abrir cada uma das NIPs, para a gente começar a fazer o confronto das informações que vão vir com as que a gente efetivamente consegue simular, né, Kaique? É isso, Paula. Então, quando a gente entende o reflexo, né, do monitoramento da garantia de atendimento dentro do processo da saúde suplementar, tem um impacto muito grande, até mesmo sobre o viés mercadológico nesse sentido, né, porque serve também como uma estratégia de marketing, tem também o risco da suspensão da comercialização de determinados produtos. E aí, quando esses critérios não ficam muito claros, as operadoras elas podem sim, de fato, serem penalizadas, né? Então, eu acho que a partir disso é necessário sim se fomentar essas discussões a respeito de como essas bases estão colocadas, como que esses números estão sendo analisados, né? Para que dê acesso também às informações e transparência às operadoras de planos de saúde, para que isso seja, de fato, efetivo dentro daquilo que se espera, né? Mas, na minha visão, o prejuízo para as operadoras é muito maior do que o benefício dentro dessas mudanças de cálculo, né? Claro, a ANS também, nesse processo, ela quer melhorar a assistência, né? O acesso às coberturas por parte dos beneficiários de planos de saúde, mas o que a gente percebe é que isso não pode ser feito de qualquer jeito, né? Eu preciso trazer indicadores, eu preciso trazer números e números claros para que a gente consiga entender. Eu acho que essa conversa sobre a mudança dos critérios do monitoramento da garantia de atendimento ainda é muito obscuro, né? A gente ainda não consegue ter algo mais palpável, algo mais certo sobre como essa operação ela vai funcionar a partir de então. E o Nazareno está até aqui com a gente, o Kaique, eu até convido, se ele quiser, abrir o microfone, ligar a câmera, para ele trazer um pouco essa preocupação, né, que foi ele que fomentou até mesmo a realização desse evento. Nazareno, se você quiser, fique à vontade para você falar, porque eu acho que é importante você trazer essa sua análise, porque quando a gente fala sobre as pessoas que estão lá atreladas à inteligência de mercado, também às informações estratégicas, a gente percebe que eles conseguem ter uma noção que vai muito além do que a que nós, quando estamos no regulatório, nós conseguimos enxergar, né? Então, eu sempre fui muito conservadora em relação à NIP. Para mim, uma NIP é uma NIP e ela vai ter o mesmo impacto que 10 NIPs, então a gente não pode normalizar a recepção da NIP, pelo contrário, a gente precisa, a cada NIP, tratar como se ela fosse a única, mesmo que nós tenhamos muitas NIPs, porque aquela demanda, muito embora a gente tenha falado aqui para vocês, que muitas das demandas de NIP hoje recebidas traduzem uma insatisfação do beneficiário que não tem, de fato, assim, uma base em uma obrigação contratual ou até legal da operadora, mas muitas vezes a gente percebe que existe uma falha por trás disso tudo, e é um ponto, uma tecla que a gente vem batendo ao longo dos últimos tempos, no que diz respeito ao pilar comunicação com o beneficiário, né? Então, o nosso beneficiário, por que o nosso beneficiário ele prefere falar com a ANS? O que é que está acontecendo? E eu até trouxe uma fala no evento do atendimento ao cliente, né, quando eu falava assim, quantas vezes dentro do atendimento ao cliente de vocês, quando o telefone toca, quando o beneficiário chega, vocês festejam a recepção daquele beneficiário? Muitas vezes a gente faz cara torta para o beneficiário, reclama, quando o telefone toca, a gente não quer atender. Só que, na verdade,
a gente precisa estar de portas abertas para esse beneficiário, né? Então, assim, talvez a gente precise mudar aí a forma como a gente enxerga o nosso beneficiário e também a forma como a gente conduz essa relação com ele. E é até importante a gente trazer ele para a operadora, né? Muitas vezes a gente vê o nosso beneficiário solto, ele tem muita referência da rede, ele tem muita referência do corretor, da força de vendas que foi responsável pela oferta do produto para ele. E a gente vê ele cada vez mais solto porque a gente vê a internet hoje colaborando para um processo de informação inadequada, né? Então, a informação que a gente vê o tempo inteiro sendo amplificada são informações que a gente sabe que não tem sustentabilidade, né? Assim, não tem fundamentação legal, normativa. Então, é fake news, é mentira, enfim, é a guerra midiática. E, não, o Nazareno apareceu aí, Kaique. E aí eu queria até te ouvir, ô Nasa, porque você consegue projetar o impacto disso tudo em termos de negócio, que isso também é muito importante, né, Nazaré, nessa visão? Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Primeiramente, parabéns aí pela iniciativa de todos estarem aqui presentes em relação a esse tema, que ficou meio de forma secundária, né? Na verdade, assim, se não fosse outra pessoa também me abordando para saber algum tipo de simulação, eu também teria nem percebido essa diferença, até porque, assim, não faz parte do meu dia a dia, digamos assim. É óbvio que a gente transita ali entre alguns índices da INS, DSS, a garantia, o risco assistencial, que tem até a dimensão atuarial, né? Para quem não me conhece aqui, eu sou atuário lá da Unimed Fortaleza. E aí, essa pessoa chegou para mim e disse assim, rapaz, Nasa, eu estou simulando aqui, com base nos dados abertos da ANS, e tem muita operadora que está chegando na faixa 3, e eu estou querendo saber se eu estou sendo muito conservador, ou se de fato eu estou indo numa linha correta. E aí eu nem tinha percebido, até porque nesse período agora, as Unimedes principalmente, estão todas fechadas e focadas nas assembleias geral ordinária, né? Que é a AGO, inclusive a nossa aconteceu ontem. E aí, então eu parei para observar, né? E já comuniquei o nosso superintendente para ele ficar ciente disso. E aí fomos estudar, né? Porque na verdade, assim, não é uma familiaridade do nosso dia a dia. E aí, eu acho que qualitativamente tudo que vocês falaram em relação ao beneficiário procurar a INS pelo 0800, às vezes é uma coisa que ele poderia estar procurando a própria operadora para resolver, ou a própria INS fomenta a utilização dos canais, enfim. Então eu parei para estudar tudo e vi aquela de call 608 de julho do ano passado, olha, sem brincadeira, acho que umas 4 ou 5 vezes, na parte que a técnica lá vai explicando, né, os 80 mil reclamações, que você muito bem falou, e que estava descolado a RVE e a Núcleos do total de reclamações, entendeu? E aí, ou seja, a própria ANS recebeu essa demanda da própria auditoria interna dela, e naquela de call mesmo foi decidido, porque aí em 31 foi alterada, tipo, 10, 11 dias depois, e não teve consulta pública, não teve absolutamente nada. E assim, isso, a gente está trabalhando muito aqui a consequência, né? Óbvio que isso precede muita coisa, né? Que vocês muito bem falaram, e até porque vocês são até mais especialistas do que eu. Mas em tratando de números mesmo, de cálculos, metodologias, a gente se atreveu ali a pegar os dados do PDA, que não batem com os dados do portal operador, o nosso jurídico tem uma informação, e aí lá no PDA tem outra informação, o que é não resolvida, a gente sabe o que é que vai tirar, mas não sabe o que é que vai incluir. Por algum momento, as RVEs e núcleos deveriam entrar, além das 50% das não resolvidas, depois o entendimento foi de só entra 50%. E aí, eu achei muito oportuno, semana passada, apresentar isso para uma comissão que eu participo internamente, né, que é uma comissão de estratégia, de sinistralidade, alguma coisa desse tipo, esse tema. E aí tinha uma pessoa lá que estava responsável pelas NIPs também, porque essa comissão transita por outros assuntos também, assim, relacionados ao beneficiário. E aí um dos indicadores dela lá foi questionar, cadê o
o IO do quarto trimestre, que não saiu ainda. Pronto, aí eu não aguentei e contextualizei e me propus, né, me responsabilizei para fazer um estudo aí, meio que com várias ressalvas, né, porque, como você falou, é muito nebuloso. O Kaique falou a palavra certa, é muito nebuloso, é muito assim, você não tem a certeza absoluta, você não tem ainda o critério, a vivência e a materialidade para saber. Mas, por exemplo, não vejo problemas em indicar que na simulação, para não falar de outras operadoras, né, por causa de questões éticas, mas, por exemplo, no nosso caso, a gente chegou na faixa 3, entendeu? Na simulação que a gente fez. E aí, não vai ter reincidência, porque teve o segundo e o terceiro foram suspensos, então, só que o primeiro trimestre já está rolando. A gente já está caminhando para o final da primeira quinzena de março. Então, o mercado, eu observando, a gente tem uma característica muito reativa, né? Então começaram as indagações. Não, mas a mediana vai subir também. Então, consequentemente, o mercado está piorando, a mediana do setor também vai piorar, consequentemente não vai ser tão transacional assim, de faixa 1 para faixa 3, ou faixa 2 para faixa 3, ou faixa 1 para faixa 2. Não, mas será? Vamos fazer o cálculo para a gente ver. A mediana ela não tem tanta sensibilidade aos valores extremos como tem a média. E é por isso que a ANS, inclusive, utiliza a mediana por isso. Mas a mediana, ela sofre um impacto, mas um impacto que não sobe tanto. E por isso que o seu IO vai subir e vai ficar acima de 50% da mediana do setor. Então, consequentemente, você entra na faixa 3. Mas tudo ainda muito embrionário. Então, amanhã de manhã eu terei esse momento lá com eles de novo, para mostrar alguns números, né, o PDA, etc. E assim, não existe um consenso. E aí, eu abordei lá no grupo de vocês, né, tem muitas pessoas, especialistas, inclusive, e vocês dois também que então, são mais familiarizados com esse tipo de situação. E aí eu achei que era um assunto muito estava secundário, né? Mas estamos pagando para ver. E aí é que é o problema eu acho assim que aí filosofando um pouco, né? O problema do mercado de saúde que eu vejo é exatamente exatamente. Sim, se eu estiver falando, eu estou vendo alguns comentários, se eu estiver falando bobagem, por favor, me corrijam aí também, assim, porque eu sou totalmente fora assim desse mundo, né? Entrei aqui para fazer essa simulação que também tem várias ressalvas e que também não existe uma margem de erro, né? Mas, enfim, de qualquer forma, o mercado está esperando, né, pelo menos pelas conversas que eu tive com alguns colegas, né, está esperando ver o resultado do quarto trimestre para ver se realmente vai ter esse impacto maior e, consequentemente, trabalhar alguma coisa no primeiro trimestre, né? Então, a gente percebeu que o assunto estava muito secundário, estava muito ali escondido e que talvez, né, a gente vai só saber mesmo quando vier o resultado, que até quais são as MIPs que a ANS vai considerar, a gente também não sabe. E aí, estamos nessa, né? Então, acho que é uma discussão extremamente salutar. Eu acho que vocês tiveram uma iniciativa excelente de trazer esse tema para cá, até porque a gente está nas vias, de fato, de ser lançado, né? Se duvidar, vai lançar depois dessa live aqui, né? Não? O que é que vocês acham? Se Kaique ou você tiver com o botão da ANS, vocês digam, pelo amor de Deus, porque tem gente que está sem dormir desde a semana passada, esperando. Pois é, Nasa, eu também fiquei muito preocupada quando você trouxe, né, essa questão. E até, assim, nós temos vários contextos sendo trabalhados ao mesmo tempo, né, tantas mudanças. A gente não sabe qual é a frente que a gente trava de luta, né, porque nós temos alterações com relação à notificação de inadimplência. Nós temos as alterações com relação a 623, a gente tem um sandbox regulatório aí, e aí a gente tem consulta pública A, B, C, D, não sei o que a ANS resolveu botar tudo de uma vez, e a gente tem ainda os nossos desafios, que são desafios que não são só inerentes ao mercado de saúde suplementar, mas desafios nacionais, mundiais, enfim, né? Então, a gente meio que fica vendo assim, hoje eu vou me dedicar a isso, amanhã eu vou me dedicar àquilo, e de certa forma nós ficamos 6 meses aí parados num limbo no que diz respeito a esse tema, né? Até porque a gente sabia que tinha ocorrido essa suspensão, esse assunto adormeceu, a gente esqueceu, parou de pensar, e de repente, na porta da divulgação, a gente voltou a falar sobre esse assunto, e eu confesso que eu tenho muitos questionamentos.
muitas dúvidas, porque quando a gente viu a mudança lá no IGR, a gente ficou extremamente preocupado, né, Kaique? Porque quando a gente fala sobre todo o processo fiscalizatório e principalmente o enquadramento das operadoras dentro de um contexto de anormalidade, né, de um risco assistencial, e você levar em consideração um critério subjetivo para você definir se essa operadora ela está no risco assistencial ou não está no risco assistencial, né, em risco assistencial, então isso já gera preocupação. E aí, quando a gente volta para falar sobre outro indicador que também leva em consideração essas reclamações, né, que é o monitoramento da garantia de atendimento, que ele sempre teve a ANIP como base, e que isso coloca a gente também em outros riscos, porque, como você disse, né, é a forma como eles vão me ver. Então, tem um impacto dentro do mercado, quando a gente fala sobre o enquadramento de uma operadora que nunca se colocou numa faixa como essa, né? Então, o que será que está acontecendo, né? Então, a gente sabe que tem os urubus que ficam o tempo inteiro, né, rodeando e esperando que algo de ruim aconteça, como também tem aquelas pessoas que vendem lenço que ficam esperando o chororô começar, né? Então, a gente se preocupa bastante com esse tema, é por isso que a gente quis, né, dedicar esse nosso primeiro encontro do Regulamentar News de 2025 para falar sobre esse tema, apesar da gente não ter tido a divulgação ainda do resultado do monitoramento. A gente poderia até ter esperado, mas preferimos não esperar, né, justamente porque a gente queria trazer essa temática, né, trazer a temática para a mesa, para que mais pessoas possam até mesmo expressar suas dúvidas a respeito do assunto, né? Inclusive, a gente tem aqui várias interações no chat, né, Kaique? A Tamires, ela pergunta aqui, qual a opinião de vocês para a abertura de NIPs e reclamações para cumprimento de prazos de planos antigos, isto é, para planos não regulamentados? Eu ainda não entendo porque que a gente ainda divide eles em dois tempos, se na verdade a gente sabe que quando a gente fala de obrigação, é tudo a mesma coisa, né? Até eu sou muito curiosa a respeito disso, e eu sempre gosto de perguntar nas operadoras por onde eu passo, qual é o percentual de beneficiários vinculados a produtos não regulamentados que não tenham sido adaptados. E até curioso saber que muitos não têm nem essa noção. Por quê? Porque essas bases se perderam no tempo e algumas operadoras chegam a considerar até mesmo aqueles que não foram adaptados como adaptados, né? Que para eles é mais fácil operacionalmente falando, né? A ANS, ela não faz essa distinção, né? Apesar de que tudo que veio depois da regulamentação dos planos de saúde, a gente tem algumas diferenciações sobre atingir ou não atingir, né? Mas aí, quando a gente leva em consideração as reclamações, é como se a gente não conseguisse fazer essa diferenciação. Caio, tem alguma opinião formada a respeito do assunto? A minha opinião é muito semelhante à sua, Paula, no sentido de que a gente não deve, de fato, diferenciar, né, quando se trata de regulamentado e não regulamentado. Existe, sim, as questões que envolvem cobertura, né, porque quando nós falamos aí de não regulamentado, a cobertura ela está está mais de acordo com aquilo que está previsto no contrato, mas em relação a prazo, em relação a processo de autorização, outro tipo de processo de mecanismo assistencial ou financeiro, né, eu entendo que deve ser observado nesse sentido, sim, né, eu acho que isso pode abrir um outro tipo de precedente para outros tipos de questionamentos, mas o prazo de garantia de atendimento, ele deve sim ser levado em consideração também para os planos não regulamentados. Isso mesmo, Kaique. Até aqui, vendo um outro comentário da Beatriz, né, que ela fala aqui sobre o contexto, né, que se estende ao índice de judicializações, e aí a gente sempre volta para a judicialização, porque a ANS, quando ela instituiu a NIP, ela estava preocupada com as judicializações. E aí a gente sempre fica em torno da judicialização e parece que a gente não consegue ter mão para sustentar uma regulamentação. A gente não tem autonomia, né, para sustentar essa regulamentação. E aí a gente percebe o que acaba sendo o peso dentro das nossas contingências, dentro das nossas provisões, que são os danos morais, né, que estão atrelados aí
a essas demandas judiciais. Muitas vezes a gente tem um procedimento que tem um custo ínfimo em relação à condenação por dano moral, né? E aí isso também fica baseado nesse ideal, né, nesse ideal de satisfação do beneficiário, né? Então, nem tudo no contexto da saúde suplementar necessariamente vai ser uma negativa de cobertura. Nem tudo dentro de um contexto de uma responsabilidade civil vai se caracterizar como um dano moral, né? Então, a gente sabe que, de fato, hoje tem uma exploração predatória, né? Uma litigância predatória, uma advocacia predatória, e eu posso falar sobre isso porque eu sou advogada, então eu acho que a gente, quando nós nos reconhecemos dentro desse problema, né, não como participantes, mas como conhecedores do motivo disso existir, né, e aí a gente vai falar sobre vários contextos, quando a gente fala sobre advocacia, por exemplo, por que a gente, como advogado, quando a gente está defendendo o autor, por que a gente busca tanto um dano moral? A gente busca o dano moral porque nós não somos adequadamente remunerados quando somos contratados para fazer um serviço. Então, o nosso pagamento está lá naquele percentual que vai incidir em cima do dano moral. Talvez se nós aprendêssemos a precificar corretamente no exercício da nossa atividade, a gente não precisasse lançar mão dessas condutas que acabam impactando em outros mercados, né? Então, essa é uma opinião minha a respeito desse contexto, mas aí a gente precisa falar um pouco mais, trabalhar muito mais essa questão do mero aborrecimento, mesmo quando a gente fala sobre uma negativa de atendimento, né? Kaique, enquanto eu estou lendo, você quer falar alguma coisa? Oi, Paula. Então, eu queria falar um pouquinho, né? Nós falamos muito aqui sobre o monitoramento da garantia de atendimento e falar um pouquinho também sobre o índice geral de reclamações, né? Que ele teve aí uma alteração com base na RN 623, que vai entrar em vigor a partir de julho de 2025, em que esse indicador ele passou a ser considerado a partir de então como um indicador de desempenho dos canais de atendimento das operadoras de plano de saúde, né? Então, a ANS ela passou a instituir nesse sentido dois tipos de metas, né, para fins do IGR das operadoras de planos de saúde, dando inclusive incentivos regulatórios nesse sentido, né, incentivos financeiros aí no caso de aplicação de multa pecuniária e tudo mais. Então a gente já chegou até a comentar, né, sobre toda a problemática do IGR, porque a operadora não tem controle se o beneficiário vai ou não abrir uma ANIP lá perante a agência. Mas a ANS ela inovou nesse sentido através da 623, dando esses incentivos, né, quando as metas do IGR elas forem atingidas. E aí, assim, a minha primeira crítica em relação a isso é que a meta de excelência ela é praticamente impossível de ser atingida, tá? Quando você olha lá a meta de excelência dentro do Índice Geral de Reclamações, em que garantiria ali para a operadora um desconto de 80% no valor da multa, você olha que é impossível a operadora conseguir atingir aquela meta, tá? Uma operadora médico-hospitalar teria que ter um IGR de aproximadamente 2,4 e uma operadora odontológica um IGR de 0,6. Então, eu não sei, né? Eu não entendo de onde que esses cálculos foram utilizados como parâmetro. Eu sei que a ANS ela quer fomentar a conformidade regulatória, mas eu não consigo perceber nesse cenário em que nós temos uma excessiva procura por parte da ANS, onde a própria ANS, inclusive, incentiva a abertura de NIP, uma operadora atingiu o IGR de 2,4 no trimestre. Eu não vejo essa possibilidade, né? Então, assim, existe, está lá na norma, na 623, tá? Tem também como dentro dessas metas de desempenho do IGR, a redução do IGR por 2 períodos consecutivos, tá? No mesmo em trimestres diferentes, mas consecutivos. Então, se a operadora ela tiver aí uma redução do IGR de um período para o outro de pelo menos uma unidade, ela também consegue aí uma redução no valor de até 60%, né, da multa pecuniária aplicada. Então, eu entendo de certa forma, a boa vontade da ANS em incentivar essas questões, né, incentivar a resolutividade, incentivar os canais de comunicação com o beneficiário, mas ao mesmo tempo isso foge do controle da própria operadora de planos de saúde. E o que eu acho mais grave ainda é que ela trouxe como agravante, tá?
no caso aí, vai agravar os valores das multas pecuniárias quando as operadoras não atingirem as metas. Então, assim, eu vou ter o benefício de ter a redução do meu valor lá da multa pecuniária de 80% ou 60%, caso eu tenha atingido alguma das metas, mas ao mesmo tempo, se eu não atinjo nenhuma das metas, pelo contrário, a minha multa, ela vai aumentar 10%. O valor da multa pecuniária, ela vai aumentar 10%. Então, ao mesmo tempo, eu acho que as operadoras também estão sendo penalizadas nesse sentido, né? Se fosse uma visão onde as operadoras somente teriam os benefícios, né? Os benefícios aí do ponto de vista do pagamento da multa pecuniária, desconto de 80%, 60%, ok. Mas agora, além disso, além de ter essas possibilidades de desconto, as operadoras também poderão ter uma agravante aí na sua aplicação da multa pecuniária em 10%, caso não atinja as metas, nem a meta de excelência do IGR, nem mesmo a meta de redução trimestral, tá? E aí eu acho isso muito complexo também para se falar nesse contexto, sabe? Eu não consigo enxergar muita efetividade, eu não consigo enxergar um plano de ação prática da ANS nesse sentido, a incentivar as reduções do IGR, né? Talvez se reformulasse as metodologias de cálculo do IGR, poderia sim ser efetivo, mas a partir do momento em que você considera dentro do cálculo do IGR as demandas que estão em andamento, as demandas que foram inativas, as não procedentes e as RVS, aí a gente não consegue, né, falar tanto de efetividade, porque o beneficiário ele não vai estar satisfeito, ele vai abrir a NIP, ele vai abrir uma reclamação, mas isso já impacta no meu IGR. Então, eu não vejo isso com muitos bons olhos, né? Eu acho que também é um assunto que vai precisar amadurecer muito ainda para que se alcance a efetividade que se espera nesse processo. Isso, Kaique, até vendo o comentário que a Juliane trouxe, né, a respeito da consulta pública que trata sobre a alteração do modelo de fiscalização, né, a ANS, ela tem tentado, de todas as formas, diminuir aí essa demanda dela, já que ela sabe que ela não tem como, dentro do modelo fiscalizatório atual, manter todo o procedimento da forma como foi desenhado, então ela tem trabalhado isso aí no intuito de trazer até mais responsabilidade dentro dos conceitos de autorregulação. As operadoras, elas ainda têm uma dificuldade de pensarem estrategicamente no que diz respeito a isso, porque o nosso cenário ele é tão dinâmico, ele é tão complexo e tão desafiador a todo instante, que a cada momento a gente precisa mudar a nossa estratégia para se adaptar a uma nova alteração do contexto normativo, né? Então, quando a gente fala de critérios de cobertura, quando a gente fala sobre normas organizacionais, e ainda tem toda essa questão cíclica do nosso mercado, né? Nós viemos agora de uma pandemia, a todo tempo a gente fica com potenciais epidemias batendo nossa porta, né? Toda semana, todo mês, uma coisa nova vem aparecendo, e o contexto tanto de avanço tecnológico da saúde, como também de avanço dos critérios de cobertura, acabam impedindo que muitas vezes a gente consiga dar essa confiança que a ANS exige que a gente comece a expressar, né? Então, eu fico um tanto preocupada que todas essas alterações ocorram ao mesmo tempo, a gente não está preparado para isso, como eu estava dizendo para vocês, enquanto a gente estava lá no stand-by do monitoramento da garantia de atendimento, muita coisa estava acontecendo na saúde suplementar e muita coisa ainda vai acontecer daqui para o final do ano. Né? Então, toda semana a gente tem um contexto novo, e fora as outras coisas que vão acontecendo, por exemplo, até mesmo as mudanças dentro da estrutura da ANS, que acabam impactando em tudo que acontece, né? Nós estávamos aí aguardando que houvesse a nomeação do substituto do Paulo, e isso não aconteceu, foi nomeado uma presidente interino, fiquei muito feliz com a nomeação da Carla, mas a gente percebe que isso ainda gera um pouco de insegurança nas ações, porque os passos não são tão firmes, os passos não são tão longos, então toda essa questão da organização, da composição da ANS também acaba impactando, porque cada mudança, cada projeto, cada movimentação tem muito de quem está lá no comando naquele momento. E aí, às vezes, as coisas vão mudando e a gente vê também alguns contextos mudando, alguns pensamentos, coisas acontecendo quando a gente acha que não deveria acontecer ou deveria acontecer de uma maneira diferente. Então, isso me preocupa bastante e eu não me sinto segura a ponto de dizer que
quando a gente tiver, de fato, a possibilidade de uma alteração dentro do modelo de fiscalização, a gente não vai estar pior do que a gente já está, né? Então, é mais ou menos esse o meu pensamento. Então, né, Paula, dentro de tudo que a gente falou, dessas mudanças do monitoramento da garantia de atendimento, do índice geral de reclamação, ainda não está muito claro para ninguém, tá? Se para a gente que atua dentro de operadoras não está claro, imagine para a própria sociedade, né? A sociedade vai entender isso de uma forma muito superficial e com certeza prejudicial às operadoras de planos de saúde, né? Porque nesse contexto as operadoras sempre entram já perdendo, as operadoras sempre são vistas como vilã, né? Pode ter certeza que daqui a uns dias vai sair uma notícia no Jornal Nacional falando que não sei quantas operadoras foram classificadas na faixa 3 do monitoramento da garantia de atendimento e falar que isso é péssimo. Né? Porque a mídia ela gosta de polemizar ainda mais as situações e trazer todo esse contexto, né, caótico para o cenário da saúde suplementar, e isso fortalece outros fatores, fortalece inclusive a judicialização, né? Juízes que por vezes estão muito distantes do aspecto regulatório, não entendem essas determinações e acaba tendo decisões aí totalmente contrárias, né, àquilo que de fato acontece dentro desse setor regulado. Então, é um desafio, gente, é um desafio imenso, não está claro, tá? Infelizmente não está claro para ninguém essas novas determinações. A ideia pode ter sido, sim, interessante, tá? Mas enquanto a sua operação não ficar, de fato, acessível para todos os atores que estão envolvidos dentro da saúde suplementar, nós não vamos ver a efetividade disso na prática, tá? Essa é a minha opinião, né? Então, é o que eu acho. É, Vivencio operador de planos de saúde, a gente sabe que lá no dia a dia, o beneficiário não tem direito de muita coisa, mas ele está lá batendo na porta, reclamando, fazendo confusão, fazendo audiência pública, fazendo tudo, e a gente ainda tem que estar lá com a cara parada, não pode falar nada que você é errado, você sempre entra perdendo nessa briga. É isso mesmo, Kaique. E assim como nós trouxemos aqui as nossas opiniões, eu gostaria muito, inclusive botei até no chat para vocês, fiz um convite para que vocês também compartilhem a opinião de vocês a respeito desse tema. Vamos movimentar aí as nossas redes. Quando vocês fizerem essa divulgação, eu peço que vocês utilizem a nossa hashtag, né, Regulamentar News. O nosso intuito, desde sempre, é compartilhar conteúdo, trazer discussões, ampliar essa mesa, né? Porque muitas vezes essas discussões elas existem em mesas onde nós não somos convidados a sentar. Então, não sejam meros serviçais dessas mesas, participem, discutam, reflitam, simulem e compartilhem para que a gente possa, de fato, trazer aí uma participação social mais qualificada. Se a gente tem a oportunidade de participar, que a gente possa participar. Nós temos, assim, dentro do nosso meio, excelentes profissionais que a todo instante estão se manifestando dentro das consultas públicas, então a gente não vai desistir, a gente vai continuar fazendo isso, a gente vai continuar subsidiando outras pessoas para que possam nos representar, mas a gente precisa, de fato, encabeçar esse movimento e trazer isso para o mercado. Eu estou vendo aqui, o Marcos botou, muitas RNs estão ocorrendo ainda este ano, um ano de caça às bruxas, o Kaique e a Juliane pediu para a gente falar sobre o painel, né, o novo indicador que foi divulgado, que eu ainda não entendi muito quais são os critérios que ele leva em consideração para poder divulgar aí essa taxa de resolução, né, nas NIPs. A gente tinha lá aquela taxa de resolução que era divulgada até 2023, depois a ANS descontinuou, a gente ficou sem um indicador que pudesse trazer isso de uma forma mais clara, e aí ela, do nada, lançou isso. Eu até achei que ela ia trazer o resultado do monitoramento de garantia junto, para, tipo assim, dar com a mão e tirar com a outra, enfim, sei lá. Mas eu confesso, Ju, que eu ainda estou debruçada na análise desse painel, desse indicador. Eu dei uma olhada, ele leva em consideração todas as demandas. Entretanto, até o Luiz, não foi o Kaique? O Luiz até estava falando, ele disse, olha, eu acho que a ANS alterou, porque lá
quando a gente tinha aquela outra taxa de resolução, né, aquele outro indicador, a gente levava em consideração as demandas que tenham sido concluído o processo de análise, ou seja, ela estava 100%. Nesse novo, ela não leva em consideração isso. Então, não é a demanda que foi 100% analisada. Então, ela não foi 100% concluída e acaba que ela acaba se alinhando também com a questão do ajuste no indicador do monitoramento da garantia de atendimento, né? Que ele não fala sobre uma demanda que tenha sido 100% finalizada, ele fala sobre uma demanda que tenha tido uma resposta negativa a respeito da solução da demanda por parte do beneficiário, mas não necessariamente que essa demanda tenha sido encaminhada para o núcleo. Então, ela ainda está lá no meio do caminho, né? Então, talvez a gente não consiga hoje, Ju, trazer nada de diferente para vocês, a respeito desse indicador, porque a gente ainda está também se debruçando na análise dele, mas a gente certamente vai falar sobre isso, inclusive até um assunto que a gente vai já dar um spoiler aqui para vocês. O pessoal que está no grupo da Regulamentar News já sabe, nós estamos preparando um curso prático da 623, né, um aprofundamento daquele evento que nós fizemos no mês passado, né, e aí a gente vai trabalhar também esses novos indicadores de uma forma mais prática para que a gente possa começar a identificar qual é a base de dados para esses indicadores, para que a gente possa começar a trabalhar simulação e acompanhamento atual, ao vivo, todos os dias, simultâneo, enfim, toda hora, desses indicadores. Porque eu gosto sempre de dizer que quando a gente se antecipa, a gente consegue ter mais êxito do que quando a gente só vai saber daquilo 3 meses depois que o negócio já aconteceu. Então, a gente tem como, sim, fazer essas projeções, e aí a gente vai trazer esse conteúdo para vocês de uma maneira mais aprofundada, e eu acredito que vai ser um curso muito interessante, né, Kaique? É isso, Paulo. Até porque quando a gente fala da 623, tem alguns indicadores, né, que estão estabelecidos lá na norma que devem ser monitorados, tá? Nem tanto somente pela 623, mas pela própria lei do saque, que por vezes as operadoras não se atentam, né? A 623, ela traz lá o IGR, traz um indicador aí regulatório nesse sentido, mas a lei do saque também tem algumas determinações de indicadores que precisam ser mapeados e por vezes as operadoras esquecem, né? E na própria 623, atual 359, existe uma previsão de que se aplica também às disposições da lei do saque. Então, a gente vai trazer essa expansão dessa visão, né, desses indicadores regulatórios, não somente na visão ANS, mas também daquilo que está posto na lei do saque, né? Eu acho que isso é interessante. Eu vi outra pergunta aqui, Paula, no chat, a última. Deixa eu só tentar ler aqui, onde se questionou por que a ANS não exige, né, o protocolo para a abertura dessas demandas. A gente tem até uma previsão na norma, né, de que é necessário fornecer o número de protocolo, mas o simples fato de não fornecer o protocolo não impede o beneficiário de abrir a demanda, né? E também ali o beneficiário ele pode colocar 0000000, vai conseguir abrir a demanda do mesmo jeito. Então a ANS ela não faz uma classificação daquele padrão do número de protocolo, né, que está previsto lá na 395, que vai ser substituído pela 623. Então, de fato, a gente não tem hoje essa obrigatoriedade, né, de procurar primeiro os canais administrativos da operadora para resolver uma demanda e somente após isso recorrer à ANS, porque a ANS ela não analisa esse número de protocolo, né? Existe uma previsão também de que se ele não tem o número de protocolo, isso não vai ser um impeditivo dele para abrir uma demanda junto ao órgão regulador. Inclusive, a ANS, ano passado, ela promoveu algumas melhorias, né, dentro da recepção dessas demandas, né. Ela disse, havia essa exigência, né, que o protocolo ele fosse obrigatório, assim como em outras agências reguladoras, né, para você poder abrir, e até mesmo como uma forma de você fortalecer a segunda instância de atendimento. Mas eu também percebo que muitas vezes não é o caso do que a Renata falou, né, a Renata traz sobre o beneficiário não entrar em contato, mas a gente vê muito também uma descrença dentro do próprio atendimento ao cliente, né, onde a gente não consegue ter uma ouvidoria atuante que se comporte de maneira autônoma, de uma maneira estratégica e que, de fato, faça o papel de uma segunda instância, e a gente ainda tem muita dificuldade de estabelecer indicadores dentro do nosso processo de atendimento, né, e até a 623 vai trazer essa questão dessas metodologias, desses indicadores, para que a gente possa acompanhar como é que está ocorrendo isso dentro da nossa realidade, né. Então,
Quando a gente fala sobre um emprego, dos prazos de garantia, dos prazos de resposta, trabalhando sempre a nossa operação em cima do que a regulamentação diz, então a gente já está errado. Porque primeiro que a gente não pode usar os prazos máximos. Então tem muita coisa que a gente vai trazer, vai abordar nesse curso, que é um aprofundamento do outro evento que nós tivemos, sobre a 623. Então eu faço o convite a vocês. A gente ainda não está com ele todo montado, mas eu acredito que até no máximo semana que vem a gente está com isso montado e vai dar uma prioridade para quem participou daquele primeiro evento e também para quem estava presente hoje. Por isso que nós pedimos que vocês fizessem uma inscrição através do Simpla para que a gente possa ter acesso às pessoas, para que a gente possa divulgar essas condições especiais para participação nesse evento, onde a gente vai falar sobre IGR, sobre monitoramento e garantia de atendimento, mas com uma pegada mais prática e mais estratégica, certo? Pessoal, eu acredito que é isso. Se deixar, a gente vai até amanhã, mas hoje ainda é quinta, né, Kaique? Kaique precisa viajar, e eu preciso também iniciar aqui meu terceiro turno. Quero agradecer a vocês pela participação, pela parceria, pelo interesse, dizer a vocês que nós estamos comprometidos em trazer mais edições de Regulamentar News, receber alguns convidados, se preparem, porque qualquer um de vocês podem ser convidados para estar aqui conosco, né, Kaique? Vai ser um prazer recebê-los aqui. Com certeza. E vamos lá, vamos amplificar a nossa voz, vamos continuar contribuindo para o nosso mercado, vamos continuar estudando, produzindo e fazendo o que a gente pode fazer de melhor, porque eu tenho certeza absoluta que a sustentabilidade dela só é garantida dessa forma, quando a gente consegue qualificar os nossos processos e a nossa atuação. Kaique, muito obrigada. Obrigado, Paula. Obrigado a todos vocês pela disponibilidade. Fiquem de olho também nos nossos próximos eventos. Esse mês nós temos um evento ainda, tá? Evento aberto, com inscrições abertas, né? O Garantia de Atendimento em Terapias Multidisciplinares, onde a gente vai receber aí a Débora. Débora já tem uma experiência incrível nesse cenário de terapias multidisciplinares. Vamos ter também, no início de abril, o curso de Regulação Prudencial e Acompanhamento Econômico-Financeiro, né? Onde vai estar com a gente o Nazareno, o Hudson, vai estar com a gente Glauciane, né, aí da área de governança corporativa, e também o Wagner Barreto. Então vai ter uma equipe bem legal para trabalhar com a gente esse evento, e também o processo administrativo sancionador na saúde suplementar, né, que eu e Paula já vamos trabalhar esse evento. Além desses três, tem outros eventos também com inscrições abertas, mas a gente não trouxe, né, porque eles estão mais distantes. Mas é isso, gente, continuem acompanhando a Regulamentar, continuem acompanhando os nossos próximos eventos, porque a nossa ideia é realmente essa, é motivar uma discussão, trazer temas polêmicos, dar a nossa opinião, falar aquilo que muitas vezes não está posto lá na norma, mas que precisa ser falado para que a gente consiga encontrar um cenário de conformidade e sustentabilidade dentro do mercado, tá? Então, já agradecer a todos vocês pela disponibilidade, pela atenção, desejar a todos uma excelente noite. Amanhã que todos tenhamos uma excelente sexta de trabalho, tá? Eu vou passar a madrugada em aeroporto, tentando chegar em Recife, mas vai dar certo. E estamos aí, tá? Qualquer necessidade também, estamos no WhatsApp, no e-mail da Regulamentar, à disposição para vocês. Pessoal, boa noite, bom descanso e até mais.